Oi, oi, eu sou a Regina e hoje eu vim compartilhar um box que eu li nesse meu retorno da leitura. Eu comecei o ano passado, em setembro, até foi um desafio muito grande para mim, porque eu já tinha retornado à leitura, porém eu queria conhecer outros gêneros, outras leituras que eu não tinha o hábito. Conversei com o meu amigo, quem não sabe, eu trabalho em escola, então conversei com o meu colega fica na biblioteca, né? Bibliotecário. E ele me indicou esses livros que eu já vou falar para vocês, até eu não tô com eles físicos, porque ele me emprestou, né, os livros. E são HQs, né? História em quadrinho. Esses livros são A Odisseia de Hakim. São 3 volumes. São meus queridinhos, os três, assim, me pegaram muito. Até já comentei em outro vídeo deles, onde eu falo, né, que esses livros, esses três, eu li no meu trabalho. Aqueles 15 minutos que a gente fica ali tomando café, conversando, dando aquela respirada, ainda mais escola, né? Eu li assim. Então era em torno de 30 minutos por dia que eu lia. E como é HQ, querendo ou não, é impressionante, mas se torna uma leitura muito rápida. Apesar da Odisseia de Hakim tratar um tema um pouco pesado, te prende, te emociona muito, me emocionei muito, me pegou muito, mas é uma leitura muito gostosa de ler. Até eu posso dizer que eu me tornei fã do Fábio Tomé, que agora eu já tenho outros livros dele na minha lista. Assim, muito boa leitura. Eu vou falar um pouquinho de cada livro, vou começar pelo volume 1. Vou deixar aqui do ladinho para vocês a capa. O volume 1, Odisseia de Hakim, é A Partida. Nesse primeiro volume, ele marca a história profundamente humana e necessária. Ele foi também o meu primeiro contato, né? Como eu já falei, em histórias de quadrinho. Ele em um momento que eu estava retomando o hábito de leitura e buscando conhecer outros gêneros. Então aqui conhecemos o Hakim antes da guerra, né? Já que o livro ele trata quando começou ali a guerra na Síria, nesse livro ele no comecinho dele começa antes da guerra. Ele fala da sua família, os seus sonhos e a sua vida cotidiana na Síria como que era, né? Então esse início ele é fundamental, pois ele cria um vínculo imediato com o personagem e Hakim não é apenas alguém dentro da história. Ele é uma pessoa com afetos, planos e uma vida que pode ser a de qualquer um de nós. Ao longo desse volume, acompanhamos o Hakim deixando a Síria e buscando refúgio no Líbano. Esse primeiro deslocamento ainda carrega a esperança de um retorno rápido. Ele acha que logo vai terminar os confrontos que estão acontecendo, né? E logo vai retornar para a Síria. Esse é um sonho dele, né? O Hakim ele plantava, né? Tinha plantas, como se fosse uma floricultura, vamos dizer assim, mais prático, né? Para vocês entenderem. Ele se tornou empresário, tinha o sócio dele e foi muito difícil para ele ter que sair, largar tudo, deixar a família dele, o pai, a mãe, os irmãos, né? E se refugiar no Líbano. Então, esse primeiro deslocamento, ele tem a esperança de voltar para casa, né? Porém, ele já evidencia essas perdas, as rupturas, a transformação irreversível que é provocada pelo início da guerra. Além da apresentação do nosso protagonista Hakim, ele também traz, nesse primeiro livro, um importante contexto histórico sobre o início dos conflitos na Síria.
Ali ele retrata tudo como começou e como que esses fatos são apresentados nesse livro de forma muito clara e muito acessível também. Coisas assim que eu não lembro como que iniciou, ali deixa bem claro, assim, sabe? E permite também que o leitor compreenda como que a guerra se instalou aos poucos e transforma radicalmente a vida das pessoas comuns, das pessoas que moravam na Síria, né? Dos sírios, vamos dizer assim. Então, essa contextualização torna a leitura ainda mais impactante, pois ela evidencia que a história de Hakim é baseada em fatos reais e representa a vivência de milhares de famílias. Portanto, que essa história, esses 3 livros, o Fabien Tomé, para quem não sabe, o autor, ele é um jornalista, se eu não me engano, e ele viu a história da Síria, ele quis procurar uma pessoa, um sírio, para entrevistar como que era a vida de um refugiado. Então ele foi e entrevistou Hakim. É muito legal, assim, é bem emocionante. Então esse livro vai contando como que ele está entrevistando Hakim, mas também mostra como que aconteceram os fatos desse conflito, dessa guerra, né? A narrativa desse primeiro livro é sensível e direta, sem excesso. A arte simples contribui para que essa sensação de realidade, deixando um espaço para que as emoções falem mais alto. É impossível passar por essas páginas sem sentir a dor da ruptura, da perda, da rotina e da necessidade de partir. Em muitos momentos a gente se coloca no lugar do Hakim. A gente passa a pensar e começa a dar valor a pequenas coisas que a gente tem e lá eles acabaram perdendo, sabe? Nossa, é bem emocionante esse livro. Então esse primeiro volume, ele não apenas inicia uma trilogia, ele prepara o leitor emocionalmente para tudo que vem depois. Porque o que vem depois, ai meu Deus, é muita emoção. É dor no coração, especialmente quem é mãe, assim como eu. É uma leitura que informa, sensibiliza e cria um laço imediato, fazendo com que seja impossível não seguir acompanhando a jornada. Ele é um livro que ele te pega já de primeira e você já tem vontade de continuar e saber o que vai acontecer no segundo volume. Ai, esse livro me impactou demais. Então, seguindo agora a jornada do nosso querido Hakim. Meu Deus, como eu admiro esse homem, meu Deus. Eu vou falar um pouquinho do que acontece no volume 2, que é a travessia, porém, dele do Líbano para outro lugar. Se não me engano, é Hakim para França, tá? Então, nesse segundo volume de Odisseia de Hakim, a narrativa já alcança um nível emocional mais profundo. Se no primeiro livro conhecemos Hakim e o contexto do início da guerra, aqui somos lançados diretamente no coração da travessia, física, emocional e humana. Hakim dá continuidade à sua jornada. Ele passa por diferentes lugares em busca de segurança. E é nesse percurso marcado pela instabilidade, pelo medo e pelo constante deslocamento que a sua vida pessoal se transforma de forma definitiva. Ele se casa e se torna pai no meio de todo esse transtorno. Que ele sai da Síria, vai para o Líbano. Ali fala outros lugares que agora, como essa leitura eu fiz, eu comecei em setembro. O segundo eu li ele entre outubro, novembro e finalizei em dezembro o terceiro livro. Então levei aí 4 meses para finalizar, até por conta
que eu lia pouco tempo por dia, né? Mas ele passa por vários lugares, tá? Então, esses acontecimentos, voltando lá do segundo volume, esses acontecimentos, eles normalmente estariam associados à estabilidade. Ele acontece no meio da incerteza, intensificando ainda mais a carga emocional da história. A jornada de Hakim, ela se torna nesse segundo volume mais dura. Ela é marcada pela incerteza constante, pelo medo e pelas escolhas feitas sob pressão. Por exemplo, ele está num lugar, só que ele começa a ter dificuldade financeira, né? Porque ele tinha um valor e ele tem que ficar mudando, né, de território, e então começa as dificuldades financeiras. Então começa a pressão, o medo, né, as incertezas que ele tem. Então cada passo carrega riscos reais, né? E o leitor sente essa tensão de forma muito próxima. Parece que tu tá ali junto com o Hakim. Ao longo dessa narrativa, a presença da paternidade passa a ocupar um lugar central da história, intensificando ainda mais essa carga emocional da obra. Né? Essa carga emocional que a gente já tinha no primeiro livro, agora ela se intensifica ainda mais por conta da paternidade. E as cenas que envolvem o Hakim com um filho estão entre as mais marcantes de todo o volume, com certeza. E acredito também que de toda a trilogia. Em diversos momentos aqui, eu precisei interromper a leitura, não por falta de interesse, tá? Por mais que eu lesse pouco tempo por dia, eu tinha que interromper a leitura pela intensidade emocional que tinha na página. Em várias cenas, por exemplo, eu só não chorei de me lavar porque eu estava ali no meu trabalho, porque tinha meus colegas de trabalho. Meu Deus, se eu começasse a chorar lendo livros, iam saber o que que era, né? Então eu segurava as lágrimas, parava um pouquinho a leitura para respirar, fechava o livro para passar um pouco, porque foi punk, viu? E tenho certeza que se tivesse em casa, eu teria derramado rios. Gente do céu, eu teria chorado. O que acontece nesse segundo volume, vocês não têm noção. Não vou dar spoiler aqui, tá? A relação entre pai e filho evidencia o lado mais humano da história. Em meios ao caos, o cuidado, a proteção, principalmente o amor, se tornam formas de resistência. A linguagem desse HQ, ele potencializa isso de maneira poderosa. Os silêncios, os olhares e os espaços vazios dizem tanto quanto o texto. Tem muitas páginas ali, muitas partes que não tem escrita, é imagem, mas a imagem fala mais do que 1000 palavras, literalmente, assim, te pega de tal forma que a gente se imagina ali naquilo que ele está vivendo com o filho. Esse segundo volume, ele é muito doloroso, mas é necessário. Ele nos obriga a enxergar a realidade dos refugiados para além dos números. Ele faz a gente olhar para essas pessoas que têm que se refugiar, sair do seu próprio país de uma forma cativante, de uma forma que a gente se coloca no lugar do outro, sabe? Passa a ter uma empatia. Lembrando, gente, que existem famílias, vínculos e afetos tentando sobreviver em meio da guerra. Já pensaram para pensar nisso? Eu acredito que essa trilogia, o que a gente vem vendo ultimamente, ela é muito necessária.
Esse segundo volume, ele me pegou de tal forma, me emocionei muito, foi um dos que eu mais me emocionei. Aí, eu pensei assim quando eu terminei, aí amigo, terminei esse, eu quero o outro, porque eu acredito que o outro agora dê uma respirada. Ele não, o outro agora é mais tranquilo. Ele vai chegar no final lá, vai encontrar a esposa dele e não sei o quê. Eu disse, beleza. Não vai ser muito sofrimento. Gente, ele começou sofrendo, sim. Então, agora eu vou falar um pouquinho desse terceiro volume aqui, que é a Odisseia de Hakim, que é a chegada. É quando ele vai para... Então, o terceiro é quando ele vai para a Turquia, tá? Quando ele chega na Turquia, ou seja, né, o nome já diz, Odisseia de Hakim, a chegada. É onde ele chega ao seu destino. Então, gente, nesse terceiro volume, Odisseia de Hakim, ele inicia, como eu já falei, né? Ele inicia ainda sob o peso do sofrimento. Ele inicia ali com aquele sofrimento é, de deslocamento, de que eles estão ali se deslocando para conseguir chegar na Turquia. Mas como é que eu vou dizer? O trajeto, tudo que eles passam para eles conseguir, porque tá sem documentação, não tem passaporte, não tem visto, então eles têm todo um sofrimento. Ai, gente, eu não quero dar spoiler aqui. Então, as marcas da travessia, elas não desaparecem com a chegada a um novo lar. A narrativa respeita esse tempo de dor, cansaço e reconstrução. É nesse volume que a jornada de Hakim chega à França, onde a travessia finalmente encontra um ponto de chegada. Ali acontece o reencontro com a família, um dos momentos mais emocionantes da trilogia. Minto, gente, ele não chega à França, ele chega na Turquia. Gente, eu fui pesquisar, tá? O primeiro fala da Síria, o processo do Hakim, que ele sai da Síria e vai para a Turquia. O volume 2 é quando o Hakim sai da Turquia e vai até a Grécia. E no 3 é quando ele sai da Macedônia e vai para a França. Sim, a França é o ponto de chegada onde ele encontra a família, tá? É um momento assim muito emocionante, muito marcante, por conta que a mãe fica longe desse filho, né? Nesse meio tempo. Então ali acontece o reencontro, né? Capaz de, como é que eu vou dizer? Ela é capaz de concentrar em poucas páginas assim toda a espera, toda a ausência e todo o amor que resistiu ao tempo e à distância. Gente, foi muito tempo mesmo, tá? É nesse volume que a história alcança alguns momentos mais emocionantes também. O segundo livro foi emocionante, o primeiro, meu Deus, né? Mas o segundo foi um dos que mais me emocionou, mas esse também tem. Então, o reencontro do Hakim, né, do seu pequeno filho com a família, especialmente do filho e da mãe, depois de tanto tempo separados, ele é profundamente tocante, me tocou muito. Não sei se é por conta de eu ser mãe, né? A gente se coloca no lugar dessa mãe, a gente se vê, mexe com a gente muito, foi muito tocante. E a espera, o medo e o amor, gente, que resiste a essa distância, né? Se encontra em uma cena silenciosa, porém ela é carregada de significado. Esse reencontro, ele não apaga tudo que foi vivido, porém devolve algo essencial ali. Devolve o vínculo, o afeto, a possibilidade de recomeço. A forma como o HQ retrata esse momento é bem delicado, é humano. Não tem nem exagero, sabe?
ele permite que o leitor sinta aquele protagonista está vivendo, sabe? A gente sente junto. Apesar do início do livro ainda ser sofrido, porém o volume, graças a Deus, né, termina de uma forma bem esperançosa. Idealizado, mas é um final possível. Existe o futuro, existe reconstrução, existe uma vida depois da travessia, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que o filho passou, vamos dizer assim, alguns traumas que passaram, né? O filho muito pequeno, né? Passar. Gente, só lendo o livro para vocês saberem do que eu estou falando. E ao concluir esse livro, esse último livro, eu fiquei com a sensação de eu ter aprendido muito com o Hakim. Gente, eu me senti muito íntima dele. A história, ela ensina a valorizar as coisas mais simples da vida. Um gesto, um bom dia, uma presença, um simples abraço passa a ter outro peso depois dessa leitura. Então, o que eu posso dizer é que a trilogia A Odisseia de Hakim, ela se tornou uma das leituras favoritas, 5 estrelas, 5 estrelas. Não apenas pela história que ela conta, mas também pelo momento em que me encontrou. Foi uma leitura que me acompanhou durante ao meu retorno do hábito de ler, respeitando o meu ritmo e se encaixando na minha rotina real. Baseada em fatos reais, a obra ela apresenta uma narrativa muito necessária e profundamente humana sobre a guerra, sobre o refúgio, perda, recomeço, né? Ao longo desses 3 volumes, acompanhamos a transformação de Hakim, mas também somos convidados a olhar com mais empatia para a história, as histórias que muitas vezes vemos em noticiários, né? Que são distantes de nós, que a gente não imagina e que realmente acontece. Os livros, eles me tocaram, me emocionaram, me ensinaram a dar valor ao que é simples, ao que é essencial e a reconhecer o poder dos vínculos humanos mesmo nas situações mais extremas, de como uma pessoa ali que não te conhece, nunca te viu da vida, né? Pode se tornar um vínculo, pode se tornar uma mão para ti de apoio, sabe? É muito interessante essa leitura. Os volumes que eu li, né, como eu já falei, eles foram emprestados, mas essa é uma história, como já disse também, que eu quero com certeza ter na minha estante, no futuro poder reler, porque é o tipo de leitura que amadurece com a gente e continua dizendo coisas novas a cada retorno. Odisseia de Hakim não é apenas uma HQ, é uma experiência, uma história valiosa, necessária e impossível de esquecer. Aqui então a resenha desses 3 livros maravilhosos dessa trilogia que me pegou profundamente, com certeza. Se você está querendo retornar ao hábito da leitura, ou você já tem o hábito de leitura e quer ler algum fato histórico mesmo, porque é um fato histórico, né? A guerra na Síria, você vai gostar, você vai se prender, tá? Deixa nos comentários se você já leu esses livros e me segue no canal se você está gostando de acompanhar, se quer ver mais conteúdos, mais resenhas de livros, tá bom? E assim encerramos. Até o próximo vídeo. Quem ficou comigo até agora, muito obrigada pela sua companhia. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando de acompanhar o canal. Até a próxima. Tchau!